O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pare, leia de novo. Mas agora leia com os olhos de quem decidiu não mais viver no automático. Leia como quem entendeu que cada palavra escrita há milênios carrega um código espiritual, mental, real. Este não é apenas um versículo bonito que você encontra bordado em quadros ou pregado nos funerais. Isto é uma declaração de guerra contra o medo. Uma assinatura de autoridade no invisível. É o manifesto do homem que venceu por dentro antes de vencer por fora. Porque quando você diz que o Senhor é o seu pastor, você está dizendo ao mundo que não aceita mais viver como um escravo do acaso. Está dizendo ao caos que sua alma tem direção e que sua mente agora tem comando. A maioria vive como ovelhas sem pastor. Andam, mas não sabem para onde. Trabalham, mas não sabem por quê. Correm, mas não sabem do quê. E o preço disso é claro: angústia disfarçada de produtividade. Aparência de sucesso com essência de vazio. Mas quando o homem escolhe o Senhor como pastor, ele abre mão de ser guiado pelos seus próprios impulsos. Ele se rende a uma direção maior. E esse é o primeiro passo da verdadeira prosperidade, é entregar o leme para quem conhece o mar inteiro. Não se trata de passividade. Trata-se de clareza, porque quem tem direção tem paz. E quem tem paz pensa com precisão. E quem pensa com precisão age com poder. Agora, veja o que vem depois: nada me faltará. Isso não é uma promessa romântica, é uma sentença de realidade. Mas entenda, não é que coisas não faltarão. É que você será tão guiado, tão protegido, tão abastecido por dentro, que a escassez deixará de ter poder sobre sua mente. A maioria vive com medo da falta. Medo de não ter amanhã. Medo de perder o que tem. E esse medo os consome mais do que qualquer pobreza real. Mas aquele que entendeu o Salmo 23 sabe: prosperidade não é o que você segura, é o que você atrai. E você atrai aquilo com o que está alinhado. O Senhor é o meu pastor, logo Ele é minha fonte. E se a fonte é infinita, como posso eu viver com medo? É aqui que começa a destruição do velho eu. Do eu controlado pela ansiedade. Do eu que vive correndo por pães que apodrecem e tesouros que enferrujam, porque agora você se torna aquele que anda com o dono de todas as coisas. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Essa não é a linguagem de alguém que vive correndo. Não é a linguagem de quem vive à base de urgência, desespero ou comparações vazias. Essa é a fala de alguém que aprendeu a confiar, não porque a vida está perfeita, mas porque o espírito foi realinhado com a fonte. Verdes pastos não são só lugares, são estados da alma. É o símbolo de uma vida onde a escassez foi exilada e o contentamento governa. E isso não é mediocridade, é força. Porque há um tipo de pessoa que não precisa da multidão para se sentir inteiro, que não precisa gritar para ser ouvido pelo céu, que não depende de resultados para continuar firme na jornada. Esse é o tipo de pessoa que carrega o poder da visão. E a visão é sempre calma. Ela não precisa se justificar, ela não precisa competir, porque a visão verdadeira vem do alto. E quando vem do alto, já está completa em sua essência. A pressa vem da dúvida, a ansiedade vem da incerteza. Mas quando você é guiado mansamente às águas tranquilas, você entende que o céu não está em pânico. Então por que você estaria? Tudo começa aqui. Quem te guia? Você é guiado por metas ou por medo? Por fé ou por fuga? Por propósito ou por pressão? Porque o que te guia determina para onde você vai. E se você anda com o pastor, ele te guia por pastos e águas, não por becos e desespero. É o caminho do discernimento, da clareza, do silêncio poderoso que precede os maiores saltos. Lembra de Henry Ford?
Enquanto todos diziam que carruagens eram o futuro, ele enxergava motores. Enquanto os medíocres repetiam o que o mundo já fazia, ele escutava a intuição moldada pela fé no invisível. Ele tinha clareza. E quem tem clareza cria realidades. Você pode até caminhar devagar, mas se estiver na direção certa, está mais perto do que quem corre sem propósito, porque a velocidade só importa quando há destino, e o destino só se revela para quem se permite ser guiado. É por isso que o próximo versículo é uma continuação direta dessa direção divina. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui não é mais sobre pasto e água. Agora é sobre alma, sobre aquilo que ninguém vê, mas que determina tudo. A alma cansada toma decisões precipitadas. A alma ferida se sabota. A alma suja se esconde, mas a alma refrigerada, essa é imbatível, porque quando a alma encontra descanso, o espírito encontra poder, e ele não apenas refrigera, ele guia pelas veredas da justiça. Justiça aqui não é punição, é alinhamento. É viver dentro do eixo para o qual você foi criado. É prosperar sem se perder. É enriquecer sem corromper. É crescer sem esquecer quem te levantou. É como dizia Andrew Carnegie: aquele que morre rico, morre envergonhado, porque riqueza sem propósito é ruína disfarçada. Mas riqueza com justiça é legado, é influência, é voz profética. No meio do barulho, e observe, ele guia você por amor do seu nome. Não é pelo seu currículo, não é pelo seu passado, é por quem ele é. E se ele é fiel, ele será fiel em você. Esse é o segredo que Napoleão Hill tentou ensinar, com palavras, mas que Davi já vivia com convicção espiritual. A verdadeira prosperidade é consequência de um espírito guiado. Não há força maior do que o homem em paz com seu Criador. Porque o homem que anda com Deus não negocia sua essência. Por migalhas, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aqui o tom muda. Não se trata mais de pastos verdes, não se trata de águas tranquilas. Agora é sombra, agora é vale, e não qualquer vale, mas o vale da sombra da morte. E ainda assim, não há medo. Isso é o que separa os que falam, de fé, dos que caminham com ela. A maioria cita esse versículo como um amuleto, mas poucos o vivem como uma realidade, porque é fácil acreditar quando tudo está indo bem. Mas é no vale, no escuro, no silencioso, no incerto, que você descobre de verdade no que acredita. E aqui está o segredo oculto que muda tudo. É sombra. Não é morte, é a aparência. Não é o fim, é o susto, mas não o sepultamento. A sombra só existe porque existe luz em algum lugar. E se há sombra, então, inevitavelmente, há luz. Os grandes da história não escaparam dos vales. Thomas Edison foi chamado de fracassado mais de 1000 vezes antes de acender uma lâmpada. Abraham Lincoln perdeu mais eleições do que venceu antes de libertar uma nação. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade, mas nenhum deles parou na sombra. Eles andaram com convicção. É isso que o texto diz. Ainda que eu andasse. Não é se eu ficasse. Não é se eu me rendesse. É se eu andasse. Porque a fé anda. Ela não congela, não retrocede, não lamenta. Anda. E o motivo da coragem? Porque tu estás comigo. Quando Deus está com você, não importa quem está contra. E quando Ele caminha ao seu lado, você pode até atravessar o inferno. Mas não sai queimado. Sabe por quê? Porque a autoridade espiritual não se compra. Ela é conquistada nos vales, nas noites sem resposta, nos dias sem aplauso, nos momentos onde a única coisa que você tem é a certeza de que Deus ainda está com você. E aqui está a parte que o mundo não entende. Não temer mal algum não significa ignorar o mal.
Significa que você está tão consciente da presença dele que o mal perde seu poder. O homem que anda com Deus anda com o peito aberto. Não porque é arrogante, mas porque é invencível por dentro. E quando você se torna invencível por dentro, o mundo se curva, não por medo, mas por respeito. Esse é o espírito que muda destinos. Essa é a energia que constrói legados. E é por isso que o versículo seguinte revela um detalhe precioso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. 2 instrumentos, 2 funções. A vara corrige, o cajado guia e ambas consolam. Veja, correção e direção. Quando vem de Deus, não ferem. Elas formam, elas estruturam, elas constroem um caráter que o mundo não pode derrubar. Quantos homens alcançam riquezas, fama, influência e desmoronam? Por que não? Tem vara, porque nunca aceitaram ser moldados. Queriam o palco, mas não suportam o silêncio. Queriam os frutos, mas sem raízes profundas. Mas aquele que permite a vara cresce com estrutura. E aquele que segue o cajado não se perde na jornada. É por isso que muitos começam bem, mas poucos terminam grandes, porque não entenderam que prosperidade sem caráter é uma maldição com embalagem bonita, mas prosperidade com correção. Isso é um legado eterno. Andrew Carnegie treinava seus aprendizes com disciplina quase militar, porque ele sabia que riqueza sem consistência seria desperdício, e Hill aprendeu com ele. Você não enriquece fora antes de enriquecer por dentro. Você precisa ser guiado, você precisa ser corrigido, e precisa ver isso não como castigo, mas como consolação, porque o pai que corrige é o pai que ama, e o pastor que guia é o pastor que conhece o caminho. E se ele conhece o caminho, você só precisa seguir. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aqui está o ponto de virada. Não é mais vale, não é mais sombra. Agora é mesa. E observe, Deus não destrói os inimigos primeiro. Ele os mantém vivos para assistir você prosperar. Isso não é arrogância. Isso é justiça divina, porque aqueles que duvidaram de você, zombaram, rejeitaram, traíram, precisarão ver a mesa. E não só ver, vão ver você sentado, sereno, em paz, com honra, com recursos, com autoridade. O homem de fé não se vinga. Ele não responde, ele não contra-ataca. Ele senta à mesa que o próprio Deus preparou, porque a mesa é o palco da soberania divina. É como Joseph no Egito. Seus irmãos o jogaram numa cova, venderam como escravo, mentiram, e anos depois foram obrigados a comer da mão daquele que desprezam, mas Joseph não os matou, ele os alimentou, porque a prosperidade real não guarda rancor, ela serve, mesmo aos que não merecem. Esse é o sinal da grandeza. Você não precisa de vingança quando Deus te justifica, e a sua mesa vai falar mais alto do que qualquer argumento. Veja, a mesa não é no deserto, não é escondida, é perante os inimigos, porque o seu Deus não tem vergonha de exaltar os que confiam nele. E quando ele exalta, não é silenciosamente, é visivelmente. Mas cuidado, a mesa é também um teste, porque o lugar da honra exige maturidade. Você pode suportar a abundância com humildade? Pode sentar à mesa sem querer humilhar? Pode ser próspero e ainda assim obediente? É isso que diferencia os verdadeiros herdeiros dos que só querem o ouro. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mesa vem com unção e o cálice vem com transbordo. A unção na cabeça não é ritual, é posicionamento. É Deus dizendo, eu te escolhi para governar algo. Pode não ser um trono literal, mas é influência, é liderança, é direção para outros, e o transbordar do cálice não é só para você, é para os que te cercam, é para você abençoar onde outros amaldiçoaram, é para você curar onde outros feriram, é para você ensinar onde outros confundiram.
Porque a verdadeira prosperidade não é medida enquanto você acumula, mas enquanto você transborda. Você tem transbordado? Suas palavras curam ou ferem. Sua presença edifica ou esvazia. Sua influência inspira ou manipula. Se o seu cálice não transborda, talvez você ainda esteja tentando enchê-lo com fontes erradas. Mas quando é Deus quem enche, transborda. E não falta, e não seca, e não depende de ninguém além dele. Como dizia Hill, a riqueza começa na mente, mas é sustentada pelo Espírito. E o Espírito transbordante é o solo da verdadeira abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Preste atenção nessa palavra, certamente. Não é talvez, não é quem sabe, não é se eu merecer, é certeza. Bondade e misericórdia não andam à frente. Elas te seguem. Onde você for, elas estão atrás, como sombra fiel, como eco da presença divina. Bondade, para abrir portas. Misericórdia, para te levantar quando tropeçar. Uma para te exaltar, a outra para te perdoar. Juntas, elas formam um manto do favor sobre a sua história. E o mais belo, todos os dias, não apenas nos bons, não apenas quando você ora, não só quando você acerta, todos, nos dias de riso, nos dias de queda, nos dias de glória, nos dias de guerra. Elas seguem, silenciosas, mas leais. E é por isso que o homem de visão não se desespera com as circunstâncias. Ele pode estar num quarto vazio, sem dinheiro, sem aliados, sem forças, mas sabe que há bondade atrás dele. E misericórdia também. Você pode não ver, mas está lá. Você pode não sentir, mas está cercado. Napoleon Hill disse: os homens mais bem-sucedidos que conheci foram os que, diante da dor, mantiveram sua mente fixada na possibilidade do bem. É essa mentalidade que transforma provações em propulsão. Porque se a bondade me seguindo, então o mal não tem a palavra final. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é uma declaração religiosa, é uma convicção de destino. Habitar na casa do Senhor é viver em consciência de propósito. É entender que sua vida tem dono e seu destino tem direção. A casa do Senhor não é apenas um lugar. É um estado de alinhamento. É viver todos os dias com propósito eterno. É fazer negócios com integridade. É liderar com compaixão. É amar sem interesse. É dar sem esperar aplauso. É viver como quem não vai morrer por dentro, porque riqueza sem eternidade é areia. Mas propósito com legado é rocha. Henry Ford não foi lembrado apenas pelos carros, mas por ter criado um sistema que empoderou gerações. Disney não ficou marcado por desenhos, mas por despertar a imaginação de bilhões. E você? Você está apenas existindo ou construindo algo que durará? Você está acumulando ou transmitindo? Homens vivem, líderes constroem, legados permanecem. E é por isso que Salmo 23 não é apenas um poema reconfortante. É um mapa de vida próspera. Começa com direção, passa por restauração, enfrenta o vale, recebe unção, transborda em abundância, é cercado por favor e termina com eternidade. Mas só para quem crê, só para quem anda, só para quem confia mais na voz do pastor do que no barulho do mundo. E talvez você nunca tenha percebido, mas toda a sua vida até aqui foi o ensaio. Agora começa o espetáculo. Não viva mais um dia como vítima. Não passe mais uma noite com medo. Não ande mais um passo como se estivesse sozinho. Você tem direção. Você tem provisão. Você tem um chamado. A chave está no Salmo. A fórmula está no Espírito. E a prosperidade já está disponível. Agora é com você.